E aí, rebanho, como é que vocês estão? Se você mora numa caverna, numa floresta, no meio do mato, provavelmente você não deve saber que o Léo Lins tem vários BOs com a justiça e foi condenado a 8 anos de prisão, basicamente porque pessoas se ofendem com piadas. Pessoas acham que palavras machucam. Pessoas são hipersensíveis e não são responsáveis o suficiente para lidar com as próprias frustrações e lidar com a realidade. Então, elas acabam culpando outras pessoas porque elas são frágeis demais. Eu queria ser como você que mora numa caverna e não sabe nada disso, mas eu acabo sabendo e fico irritado com essa situação porque é mais uma demonstração de como a justiça estatal é totalmente falha, subjetiva e deveria ser extirpada da existência. É o seguinte: para os libertários, para o ideal libertário, primeiramente, nenhuma ofensa é crime. Nenhuma ofensa, por pior que ela seja, por mais maligna que ela seja, não é crime. A gente tem que diferenciar bem aquilo que é crime do que aquilo que a gente considera imoral ou que considera errado. Tem um monte de coisa que eu considero errado, mas que não é crime. Que eu não gosto que exista, mas não é crime. Em contrapartida, tem um monte de coisa aí que é crime e tem um bocado de gente que acha que é certo, para poder dizer que vamos utilizar isso aí em prol do bem coletivo. Todo mundo acha belo e moral, quer dizer, a maioria acha belo e moral, mas é crime. Então notem, não faz diferença se você gosta de uma coisa ou não para aquela coisa se tornar um crime. Para que algo seja um crime, tem que ser baseado em lei, e lei tem que ser baseado em lógica e em razão, não interpretações subjetivas de um juiz ou de um legislador. E olha, de verdade, eu sei que tem pessoas que são muito ruins, que são realmente preconceituosas, que discriminam as pessoas por motivos muito pífios e que querem separar a sociedade por motivos que são completamente escrotos e horríveis. Eu sei disso. E essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas podem ser excluídas baseando-se na propriedade privada, ok? Então, por exemplo, digamos que eu tenho um condomínio. Olha só, pessoas que têm esse tipo de comportamento não podem viver aqui no meu condomínio. Não podem trabalhar na minha empresa, não podem comprar coisas no meu mercado, não podem visitar o meu cinema. Então a propriedade privada é quem tem que delimitar esse tipo de comportamento. Não é simplesmente porque a pessoa se sentiu ofendida que aquilo ali vai ser crime. Afinal de contas, o cara faz as piadas no ambiente privado que ele alugou e que ele determina as regras. As pessoas vão até lá porque gostam de consumir o conteúdo dele. E aí tem o fulaninho que é hipersensível, que vai dizer, meu Deus do céu, ele tá atacando a minha classe minoritária e oprimida. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar uma paradinha. Se as grandes corporações, se as grandes empresas, se o Estado, se as ONGs, se todo o sistema compactua ou acha belo e moral o seu determinado comportamento ou alguma característica da classe social que você está inserida, ou de uma classe minoritária que você está inserido, você não é a classe oprimida. Muito pelo contrário. Você é a classe que é mais defendida porque tem maior poder de opressão. Você não é contra o sistema. Você não está contra o sistema. Você é combustível do sistema. E provavelmente você é massa de manobra do sistema. Você é um subproduto do que é o corporativismo. As marcas vão utilizar a sua causa para lucrar ainda mais. Você vai bater palmas e vai dizer que é contra o capitalismo, enquanto enriquece o bolso dessas marcas, dessas grandes corporações e até mesmo dos políticos que dizem que vão defender a sua causa. Mas vai por mim, a maioria deles não passou pela maioria dos problemas que vocês passaram. Se você se insere nesse mundinho de vítima. Ai, gente, o Léo Lins fez uma piada porque eu tenho 700 quilos. Aí antes de falar isso, olha, eu tenho isso aqui, ó, pra me proteger. Pronto, agora eu posso falar o que eu quiser. Agora eu posso fazer o que eu... Olha só, galera, eu fiz o L. Eu fiz o L. Sou meio autista. Tenho probleminha na cabeça. Então, eu tenho uma defesa completa e posso falar o que eu quiser. Porque no final das contas, não é o que é falado, é sobre quem fala. Inclusive, eu não vou citar especificamente aqui, mas eu vou dizer para vocês. Eu descobri que tem diversas classes de minorias
que elas subjugam as minorias dentro das minorias. Eu descobri isso recentemente, tá ligado? Que tem muito grupo aí de bandeirinha colorida que eles não gostam de um determinado tipo de coloridinho que faz parte do movimento. Mesmo todos eles sendo do mesmo grupo. O que é muito irônico, não é mesmo? Mas enfim, voltando para o assunto aqui. Bom, a partir do momento que leis são baseadas na subjetividade, na interpretação completamente abstrata do mundinho de Bob, o negócio começa a pegar fogo, porque você não tem limite até onde a censura pode ir. Inclusive, o Mises, nas 6 lições, ele diz o seguinte, que o direito de errar, o direito de cometer falhas, é o direito mais primordial que as pessoas podem ter. Porque a partir do momento que você proíbe as pessoas de errar, ou você diz às pessoas que elas não devem fazer alguma coisa porque aquilo ali é errado, aí já era. Você perde o limite. Amanhã é o seu livro que vai ser censurado. É o seu programa de TV que vai ser censurado. É o seu jornaleco de esquerda que vai ser censurado. Vai por mim. Vai ter um outro socialista no poder que ele vai discordar de você. Ou você vai discordar dele. Você vai publicar alguma coisa que ele não gosta e ele vai te triturar. Ele vai te pisar, ele vai te esmagar. Ele vai te condenar absurdamente. Porque é assim que ocorre historicamente. Os caras chegam ao poder e esmagam todo o resto da população. Até que esteve com eles durante algum tempo. Simplesmente porque há discordâncias e discordâncias minam o poder. E o poder não pode ser minado. Uma das maiores armas que o Estado possui é a subjetividade da legislação que ele próprio cria. Então, os legisladores, geralmente, vão basear seus projetos de lei nos ideais do seu público, do seu eleitorado. E o juiz vai interpretar aquela legislação em um caso baseando-se em sua vivência, nas coisas que ele acredita, no que ele acabou estudando na faculdadezinha dele. Enfim, essa subjetividade, ela é muito perniciosa. Ela cria uma cisão no tecido social que é absurda, cara. É absurda. E, adicionado a isso, ainda tem uma nova camada de subjetividade, que é o fato do agente que se considera a vítima decidir se é vítima ou não. Imagina, por exemplo, que eu te ofendo, ou que eu tento te ofender e te xingo de alguma coisa. E aí eu faço a mesma coisa com a outra pessoa. Você não se sente ofendido. Você não se sente vítima. Aquilo ali não te afeta. Agora, a mesma coisa que eu falei vai afetar outro indivíduo de forma diferente. Então, se a pessoa é vítima ou não, é baseado naquilo que está na mente dela. Como é que pode ter algum lastro em lógica ou objetividade em uma coisa como essa? Simplesmente não tem como. Veja bem, eu te roubei. Eu roubei teu celular e roubei o celular de outra pessoa. Você pode se sentir mais lesado que a outra pessoa, de acordo com o seu nível de poder aquisitivo. Talvez roubar o seu celular não faça tanta diferença na sua vida, mas roubar o celular de outra pessoa vai fazer bastante diferença na vida dela. Mas o ato que eu pratiquei foi o mesmo. A subtração de bem alheio que eu pratiquei foi o mesmo. O mesmo valor foi subtraído. A interpretação do indivíduo não é suficiente para dizer se aquilo ali foi um crime ou não. Até porque tem comunista, eu vi vídeo de comunista esses dias, dizendo, ai, já fui assaltado várias vezes com uma faca. E eu nunca denunciei. Porque eu fiquei com medo que o assaltante sofresse na mão da polícia. Um cara completamente estrogenado. Um cara, pô, meu irmão, com testosterona negativa. Mas vocês entendem o que eu quero dizer com a questão de ser muito subjetivo, de não ser claro? Tem gente por aí que diz que, olha, fui abusada. E aí quando você vai ver lá os fatos, a pessoa não foi. E a vida daquela pessoa ali que foi acusada acaba. Acaba completamente. Porque a pessoa se sentiu abusada sem realmente ter sido. E o juiz pega os fatos, interpreta de acordo com a realidade dele. E diz, olha só, realmente ela foi abusada. Quando na realidade não foi. Aí depois de muito tempo a pessoa vai lá, se arrepende e diz, ó, é mentira. Foi mentira minha. Ou então as coisas não foram bem assim. O caso da Daniel Alves está aí para servir de exemplo para muita gente. Esse é só mais um dos grandes males que ocorrem na mão do Estado. Talvez seja o maior de todos. A capacidade de legislar.
porque baseando-se na capacidade de legislar, que ele se protege para cometer diversos outros crimes, como a expansão da base monetária, como roubo direto, como a retirada de bem das pessoas. Está lá na Constituição. A propriedade deve cumprir a sua função social. Qual é a função social? Não sei. É subjetivo. Varia. Mas varia. Mas e aí, tem algum ponto objetivo que a gente deve seguir para saber se minha propriedade está cumprindo sua função social? Não, não tem não. A gente vai ver e te avisa. Existem 3 etapas na existência de um libertário. Tem quando ele está quase se tornando ali, que ele fica, talvez imposto seja roubo. A segunda é quando ele entende que imposto é roubo e ele passa a querer evangelizar todo mundo e dizer para todo mundo, imposto é roubo, não sigam o Estado, não sigam o Estado. E tem a terceira etapa, que é só me deixem em paz. Não me incomodem, me deixem aqui no meu cantinho, usando a minha propriedade como eu quiser, não me atrapalhem e me deixem seguir a minha vida. Eu tô bem nessa última etapa, porque eu tô cansado já de ver essas paradas de política, eu tô cansado de ver um monte de político símio, neandertal, australopithecus, que eu olho certos seres que têm a capacidade de legislar, de mandar na minha vida, e me pergunto como é que alguém pode parar e pensar, eu vou votar nesse cara, porque esse cara realmente sabe o que tá fazendo, e ele sabe como eu devo seguir minha vida melhor do que eu próprio. O cara tem que ser um animal, tem que ser muito verme, tem que ser um ignóbil, nojento e asqueroso, pra ver um cara que nem consegue se expressar, se comunicar, falar. O cara que fala Bitcoin, Elon Musk, e votar numa merda desse, num excremento desse. E achar que a realidade é essa. E tipo, isso é o normal. Isso é comum, mas não deveria ser normalizado. Como é que... Meu irmão, eu me pergunto, eu gosto de questionar as pessoas. Quando eu tenho a oportunidade de perguntar alguma coisa a alguém, poxa, por que tu votou nesse cara? Por que tu gosta desse político? Eu entendo o cara que ele odeia um político X e por isso ele vota no outro. Isso eu consigo entender, porque ele tá movido pelo ódio, pela raiva. O que eu não consigo entender é o cara que diz, olha, eu votei nesse aqui porque eu gosto dele. Eu gosto das ideias dele. Como é que uma pessoa, tipo, que sei lá, que fez faculdade, participou do mundo acadêmico, que faz leitura, que é uma pessoa que você sabe que ela é inteligente, ela pode olhar pro Lula assim e dizer, eu gosto desse cara, o Lula é um cara inteligente, ele sabe o que tá fazendo. Não dá, bicho. Não dá pra tancar. Porque a única alternativa é acreditar que essa pessoa é mau caráter. E eu evito acreditar que as pessoas são mau caráter porque eu não quero mais ter uma visão tão pessimista do mundo. Eu acredito que tem esperança, mas a esperança ela tá muito mais introspectiva, ela tá muito mais dentro da gente do que externo. Eu não sei, eu fico perdido, de verdade, assim, eu não sei. Quer dizer, eu sei. No Anatomia do Estado do Rothbard, ele descreve tudo muito bem sobre o que é o Estado, o que o Estado teme, como o Estado transcende seus limites. Os anos vão se passando e a gente vai tendo as mesmas discussões. O ciclo sempre se repete. As mesmas coisas, os mesmos crimes, as mesmas violações, as mesmas opiniões, os mesmos bate-cabeça. Os peões são trocados e o xadrez continua exatamente o mesmo. Você tira uma Dilma, bota um Lula, bota um Bolsonaro e o sistema continua corrompido. Os juízes continuam mandando no Brasil. As pessoas têm cada vez menos poder, menos capacidade de escolha. E no final das contas só sobra a capacidade de votar com os pés. É sair isso aqui. É isso. Boa sorte aí para o Léo Lynch. É um cara que eu particularmente acho o humor dele meio saturado, porque é um humor podado. Ele não pode ser 100% o que ele gostaria de ser. Embora ele já ultrapasse certos limites, eu acho que ele poderia ir muito mais além. Eu sei disso porque no meu grupo de amigos eu faço muito pior. Nas lives eu faço muito pior. A diferença é que nas lives eu meto esse caô aqui, ó. E falo logo, galera, eu tenho histórico de doença mental.
Nas lives eu faço aqui, a galera morre de rir. Enfim, é isso. Deixa o seu like aí, comenta o que, é que vocês acham do caso Léo Lins, de toda essa postilagem. E é isso. No final das contas, esse canal talvez seja só um canal onde eu vou desabafar as porcarias que eu vejo acontecerem no Brasil. Valeu, falou e fui.